Tanto faz eu calcular a área do trapézio, né, como eu já falei, e para mim calcular a área desse trapézio e desse trapézio aqui, dessa maneira aqui, ó, vamos ver se eu tenho a imagem aqui. Eu vou precisar, eu vou precisar da cota do meio duas vezes, por isso eu multiplico por 2. Por isso eu multiplico essa cota aqui por 2. E dá para imaginar por que essa cota vale 2 no método dos pesos, né? E aqui da mesma forma, 4,6, 5,2 e aqui 5. Eu tenho essas duas seções. Aí eu vou calcular a média entre elas, que é a seção média. Estou usando essa largura de 20, né? Aí eu tenho o volume, que é de 4.160. Como eu quero uma medida de altura, uma medida de uma dimensão, eu tenho metros cúbicos, né? Eu vou dividir pela essa área aqui. E essa área é 20 por 40. Eu divido esse volume por essa área e eu tenho 5,2 que eu calculei no método dos pesos. O método dos pesos é mais rápido, né? Mas tem esse outro método para calcular. Uma vez que eu calculei a cota média, é, 5,2, o que resta fazer nesse exercício é calcular o volume de aterro e o volume de corte. Como eu fiz aqui, para as duas seções. Vou fazer primeiro para a seção 2. Desculpe. Seção 2, aqui eu tracei a cota média. E aqui eu estou fazendo a vista longitudinal dessa seção 2 aqui. Aqui eu tenho 5, né? Então eu coloquei aqui menos 5. E aqui 2. Bom, se aqui eu tenho menos 2 e 2 nas extremidades, tenho valores iguais, então esse triângulo aqui é igual a esse triângulo aqui. Mas nem sempre isso acontece. Eu vou calcular a área igual a área dos trapézios, mas nesses casos eu tenho triângulos. Eu tenho essa parte aqui, que ela tem que a cota é menor do que a cota média, então eu vou ter que aterrar essa parte para ficar com 52. E esse aqui vai ser o corte. Bom, eu chego nesses valores que eu preciso D1 e D2 para calcular através de equação de primeiro grau. Eu considero isso aqui como uma das formas que dá para fazer. Talvez, acredito que tenha mais jeitos de se fazer, mas eu adotei a fórmula de primeiro grau aqui, função de primeiro grau. Eu tenho menos 2 é o Bzinho, e eu preciso descobrir o A. Eu sei que desse ponto para esse ponto eu tenho as duas coordenadas, tem 2 pontos, então eu consigo definir a equação. Aqui eu sei que é 20, então eu colocando 20 no lugar do x desse ponto para esse ponto aqui, eu chego que A é igual a 0,02. Aí eu uso esse A para descobrir essa distância aqui. Nesse ponto que eu calculo que o x vai ser igual a 10, porque simétrico, né? Simétrico não, eu tenho os dois lados eu tenho iguais, essa mesma distância. Então esse D1 vai ser igual ao D2. E aqui eu tenho a outra seção. Essa outra seção aqui, todas as coordenadas aqui, duas aqui são inferiores, e essa aqui é exatamente igual à da seção 1. A seção 1, a cota média. Aí eu fiz o cálculo de corte e aterro para as duas seções. Aqui na seção 1 eu só vou ter aterro, né? Então eu usei aquela fórmula nossa conhecida. Essa fórmula aqui facilita a nossa vida. Acho mais prático, mas eu poderia calcular simplesmente usando trapézio e triângulo. Então eu uso essa fórmula, eu chego que o aterro é igual a menos 10 e o corte é zero. Eu não tenho nenhuma área de corte aqui. Nessa outra seção, eu tenho um aterro, esse triângulo aqui,
Aí hoje eu tenho que o D é igual a 10, então fica a fórmula do triângulo, base vezes altura dividido por 2. E aqui eu tenho o triângulo, esse mesmo triângulo aqui, só que com um sinal de positivo. E a área do trapézio, base maior, base menor. E o que eu faço? Nesse caso fica um pouco estranho, mas em outros casos vai fazer mais sentido. Como eu estou calculando a área média, eu tenho que somar a seção média, né? Tem que somar o corte da seção 2 com a seção 1. Então aqui eu tenho 11 mais 0, 11 mais 0 dividido por 2, vezes essa distância aqui, que aqui não foi usada ainda. Aí eu tenho o volume de 110. Na segunda fórmula, eu tenho o menos 1 com menos 10. Seria a seção de corte de seção 1, 2 do corte e a seção 1, 2 de aterro. Eu tenho de aterro da seção menos 1 e da aterro na seção 2 menos 1, na seção 1 eu tenho menos 10. Então eu tenho que o volume do corte e do aterro eles são iguais. Como eu havia dito, que é a cota econômica, essa cota média que eu calculo. Bom, em outros casos fica mais fácil de se visualizar. Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho uma área maior, aqui no caso eu tenho 3 seções, e nesse caso aqui, ó, eu vou ter seção 1, 2 e seção 2, 3. Seria essa seção aqui do meio dessas duas aqui, e mais uma seção aqui no meio dessas duas aqui. Aí eu tenho aqueles mesmos D1 e D2, que é interseção. Aqui eu estou calculando a cota média. Aqui, ó. D1 e D2. Aí eu tenho seção de corte 1, 2, seção de corte 2, 3. Seção de corte 1, 2, seção de corte 2, 3. Fiz aqui os cálculos. Eu pretendo gravar mais um vídeo mostrando o cálculo do plano inclinado. Seria o próximo exemplo, né? Uma rampa.